Hoje você vai ouvir uma das histórias mais grandiosas já contadas. A jornada completa da Bíblia, desde o início de todas as coisas até a expansão do Evangelho pelos apóstolos. Se você sempre teve dificuldade de entender a linha do tempo bíblica, prepare-se. Quando este vídeo terminar, você vai enxergar as Escrituras com clareza, profundidade e amor renovado pela Palavra de Deus. Isso, claro, se você abrir o coração para o que o Senhor quer revelar. No começo de tudo não havia universo, luz, planeta ou seres vivos. Só existia Deus, eterno, sem começo e sem fim, Criador absoluto de tudo o que veio a existir. Então ele falou, e o cosmos surgiu. Em 6 dias ordenou a criação, e no 6º dia formou o ser humano à sua imagem. De Adão, ele trouxe Eva, e juntos viviam em perfeita harmonia com Deus no jardim que ele preparou. Mas a desobediência entrou em cena e o pecado abriu um abismo entre Deus e a humanidade. Adão e Eva tiveram filhos, entre eles Caim e Abel. Movido pela inveja, Caim tirou a vida do próprio irmão, tornando-se o primeiro homicida. Depois disso, nasceu Sete, de quem veio uma linhagem que buscava o Senhor. Com o tempo, porém, a maldade se espalhou tanto que Deus decidiu limpar a terra, poupando apenas um homem justo. Noé, ele e sua família entraram na arca construída por ordem divina, e ali sobreviveram ao dilúvio, que marcou um recomeço para a humanidade. Os 3 filhos de Noé tornaram-se pais de povos que se espalharam pelo mundo. Sem originou as nações semitas, Cã deu origem a povos africanos e asiáticos, e Jafé as nações europeias. Foi desse cenário que Deus chamou um homem para iniciar um povo especial, Abraão. Ele deixou sua terra e seguiu pela fé, confiando nas promessas do Senhor. Deus lhe prometeu descendência, mesmo ele já sendo idoso e sua esposa Sara estéril. Impacientes, acabaram gerando Ismael através de Agar, mas o filho prometido era Isaque, que nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Isaque casou-se com Rebeca e tiveram gêmeos, Esaú, pai dos Edomitas, e Jacó, que recebeu de Deus um novo nome, Israel. Dos 12 filhos de Jacó surgiu a nação de Israel. Um desses filhos, José, foi vendido pelos irmãos e levado ao Egito, mas Deus o exaltou e usou essa situação para salvar sua família da fome. Assim, Israel se estabeleceu no Egito, onde cresceu de 70 pessoas para uma multidão de aproximadamente 2 milhões. Com o tempo, os israelitas foram escravizados. Então Deus levantou Moisés para libertá-los. Após sinais e pragas, o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Essa caminhada deveria durar poucos meses, mas se transformou em 40 anos por causa da incredulidade. 12 espias foram enviados para observar a terra. 10 voltaram com medo e desânimo, enquanto apenas Josué e Calebe creram no poder de Deus. Como consequência, Deus não permitiu que aquela geração incrédula entrasse em Canaã. Depois da morte de Moisés, Josué guiou o povo nas conquistas da terra. Porém, após sua morte em Xossé, um período de 330 anos, conhecido como Era dos Juízes, marcado por ciclos de pecado, opressão e libertação, Deus levantou líderes como Gideão, Sansão e Samuel para corrigir o povo sempre que este se afastava. Mas o povo quis um rei para ser como as outras nações. O primeiro foi Saul, que começou humilde, mas terminou afastado de Deus. Depois veio Davi, o pastor que se tornou um dos maiores reis da história. Homem segundo o coração de Deus, apesar de seus pecados. Seu filho Salomão herdou o trono, construiu o templo e se tornou famoso pela sabedoria
menos porém. Terminou a vida corrompido pela idolatria. Após Salomão, o reino se dividiu: ao norte Israel, com 10 tribos; ao sul Judá, com 2 tribos. Israel teve 19 reis, todos afastados do Senhor. Nesse período, profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias denunciaram a idolatria e a injustiça. Como o povo não se arrependeu, Deus permitiu que a Assíria destruísse Israel e levasse seu povo cativo. Judá, por outro lado, teve alguns reis que temeram a Deus, como Ezequias e Josias. Mas a nação também caiu em pecado e foi levada à Babilônia por Nabucodonosor. O templo foi destruído e o povo viveu 70 anos em cativeiro, conforme Deus havia anunciado por Jeremias. Profetas como Daniel e Ezequiel falaram durante esse período. Com o tempo, a Babilônia foi conquistada pela Pérsia e o rei Ciro autorizou o retorno dos judeus. Sob liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, reconstruíram o templo, restauraram a lei e levantaram os muros da cidade. Mas, novamente, o povo caiu em práticas religiosas vazias e Deus enviou Malaquias para corrigir seus caminhos. A partir dali, o céu ficou em silêncio por 400 anos. Nesse período, impérios surgiram e caíram. A cultura grega se espalhou pelo mundo, preparando uma língua única que facilitaria a pregação do Evangelho. Depois, Roma conquistou a região e instalou Herodes, um rei cruel e inseguro. Foi sob seu governo que Jesus nasceu em Belém, exatamente como as profecias anunciavam. O Filho de Deus se tornou homem, viveu entre nós, ensinou, curou, libertou, chamou discípulos e revelou o Pai ao mundo. Aos 30 anos, iniciou seu ministério após ser batizado por João Batista. Foi tentado no deserto, pregou nas cidades, aldeias e montes, expulsou demônios, perdoou pecados e demonstrou autoridade divina. Sua missão era clara: morrer pelos pecadores. Na cruz, ele derrotou o poder do mal e abriu o caminho da salvação. No terceiro dia, ele ressuscitou, cumprindo as Escrituras. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou que os discípulos aguardassem o Espírito Santo em Pentecostes. O poder veio e a igreja nasceu com força extraordinária. Perseguidos, os cristãos se espalharam pregando o Evangelho. Filipe anunciou Cristo em Samaria. Pedro abriu as portas da fé aos gentios. E Saulo, transformado em Paulo, levou a mensagem de Cristo ao mundo romano. A igreja cresceu, atravessou fronteiras, enfrentou prisões, perseguições, mas ninguém pôde deter o avanço da palavra. E essa história continua viva até hoje, menos cada capítulo da Bíblia. Aponta para um Deus que age, salva e transforma. Se você chegou até aqui, agora vê com novos olhos a grande narrativa das Escrituras e o amor de Deus revelado do Gênesis ao Apocalipse.